O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao seu programa Bíblia Fácil. Estamos ao longo dessa temporada estudando o livro do profeta Daniel e hoje chegamos ao capítulo 8 e vamos introduzir nesse capítulo várias cenas do santuário e vamos entender melhor o tema do santuário e a sua aplicação para os dias atuais. Hoje nós vamos estudar um capítulo que fala sobre dois animais, um carneiro e um bode. E no capítulo 7 de Daniel, nós aprendemos sobre 4 animais. Agora surgem outros 2 animais. O que representam esses animais? Esse será o tema que hoje vamos estudar. Aqui no serviço já estamos com os amigos, todos prontos, com suas Bíblias, para começarmos mais um estudo. E você que está em casa nos acompanhando, quero convidar você agora para orar, participar desse momento especial de oração, pedindo uma bênção de Deus para o estudo de agora. Bondoso Deus e Pai, mais uma vez nos reunimos para estudar a Tua Palavra. Suplicamos a Tua ajuda, a Tua bênção e a presença do Teu Espírito em nosso meio. Que os Teus anjos sintam alegria em estar ao nosso redor e que mais uma vez compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, vamos então ao estudo de hoje. Nabucodonosor havia sonhado com a estátua e lembra que a estátua tinha 4 metais? Ouro, prata, bronze, ferro. E esses metais representavam respectivamente quais impérios? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Agora, quando chegamos ao capítulo 7, 4 animais aparecem. E nós descobrimos de que esse leão alado representa a Babilônia, o urso a Medo-Pérsia, o leopardo a Grécia e o animal terrível e espantoso representa Roma. E vimos semana passada que em suas 2 fases, Roma imperial e Roma papal. Chegando ao capítulo 8, nós temos agora 2 animais, um carneiro e um bode. Esses 2 animais são símbolos agora da Medo-Pérsia e da Grécia. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 8 e você vai perceber esse ensino profético da palavra de Deus e vamos compreender suas aplicações para os dias atuais. Daniel capítulo 8, versículos 3 e 4. Assim escreveu: Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mais um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Você percebe que nesse animal, mais uma vez aparece aqui um elemento, 2 chifres, e o mais alto sobe por último de novo? Estão lembrados do urso, que levantou-se de um lado, representando Dario e depois Ciro? Aqui é a mesma coisa. O chifre mais alto sobe por último, ou seja, o grande nome da Medo-Pérsia era Ciro, que sobe por último depois de Dario. Pastor, Carlos, mais uma vez é a missão profética se ampliando? exatamente. A visão, melhor A dizendo. visão. Então, a cada capítulo nós vamos ampliando de detalhes. Agora entramos com outros 2 animais. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia aí, no capítulo 8, eu antecipei para vocês que esses animais representam a Medo-Pérsia e a Grécia, porque a própria Bíblia declara. Olha no versículo 20.
aquele carneiro com 2 chifres que viste, quem são? São os reis da Média e da Pérsia. Verso 21, mas o bode peludo quem é? Então veja, os 2 animais representam aqui a Medo-Pérsia e a Grécia, ok? Vamos adiante agora para entendermos quais detalhes a profecia nos fornecerá em acréscimo aos capítulos anteriores. Verso 5, estando eu observando, e eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. O bode representa que império? No verso 21, Grécia. Lembra que lá nos 4 animais do capítulo 7, a Grécia era representada pelo leopardo, com 4 asas? Ou seja, um animal veloz? Aqui esse bode, ele nem toca o chão, porque ele vem numa velocidade tão grande que nem o chão ele toca. Mais uma vez um quadro de Alexandre, chegando com suas conquistas. Aí diz o texto, esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Quem foi o grande nome do Império Grego? Alexandre Magno. Então, quem era o chifre notável entre os olhos aqui? É uma alusão a Alexandre. Veja que a profecia começa a detalhar pessoas específicas, assim como havia feito com Nabucodonosor, quando lá em Jeremias 27:6 Deus o chama de meu servo, assim como fez com Ciro, lá em Isaías 45:1, Ciro meu ungido. Agora aparece um chifre notável, que é uma referência a Alexandre o Grande. O que acontece com esse carneiro e esse bode agora? Olha então para o versículo 6. Dirigiu-se o carneiro, Medo-Pérsia, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele. Ele quem? O bode, que vinha sem tocar o chão, com todo o seu poder e o seu furor. Então, o carneiro ataca o bode. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Quando o carneiro e o bode começam a lutar, quem é que vence a batalha? O bode. E quem o bode representava? A Grécia. Quem é que ganhou na luta entre os medo-persas e os gregos? A Grécia. Certo? Então aqui nós estamos no momento da profecia em que a estátua do capítulo 2 está transitando do peito e braços de prata para o quadril de bronze. Saímos de Babilônia para a Medo-Pérsia, agora estamos saindo da Medo-Pérsia para a Grécia. Estamos saindo do urso para o leopardo, do capítulo 7. Então nós estamos avançando na história com a profecia. O bode se engrandeceu sobremaneira, a Grécia, e na sua força, quando ele estava muito forte, quebrou-se-lhe o grande chifre. Quem é o grande chifre? Alexandre. No auge do poder da Grécia, quando o mundo havia sido dominado, e Alexandre cunhou aquela famosa frase, não existem mais reinos a serem conquistados. E quando ele domina o mundo, subitamente ele adoece e morre. A profecia diz, quebrou-se-lhe o grande chifre. Carlos. Pastor, o senhor falou de Alexandre, a gente sabe que ele morreu aos 33 anos, né? O senhor mencionou a questão da subitamente ele morreu, e ele dominou durante 13 anos. Alguns historiadores falam que Alexandre o Grande tentou restaurar a Babilônia. Foi esse o motivo da morte dele súbita, como os historiadores falam? Porque há uma profecia sobre Babilônia dizendo que ela jamais poderia ser reerguida, né? Que ela viraria locais de chacais. E Alexandre, de fato, tenta colocar a sede da capital dele em Babilônia a princípio. Depois ele funda Alexandria e desiste da ideia. O certo é que, como a profecia tinha que dar um próximo passo, nós tínhamos que sair do quadril para os pés, Roma tinha que chegar. E Alexandre, no seu poder, Roma não poderia vencê-lo. Então, Alexandre foi tirado. Agora a profecia diz assim,
O grande chifre, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram o quê? 4 chifres. Lembra que na visão do capítulo 7, o leopardo tinha 4 cabeças? E nós dissemos que as 4 cabeças eram os 4 generais de Alexandre? Representavam? Aqui são 4 chifres. Então, porque chifre na profecia sempre significa rei ou reino. Então, um chifre é um rei ou um reino. Então, esses 4 chifres que agora se levantam são os 4 generais de Alexandre. E nós já mencionamos o nome deles: Ptolomeu, Licímaco, Seleuco e Cassandro, os 4 principais. Versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. O que voltou a aparecer no capítulo 8 aqui? O chifre pequeno. Veja que aqui ele volta a aparecer, ele volta ao cenário. No capítulo 7, o capítulo deu para nós 13 formas de identificar o chifre pequeno. E no capítulo 8, ele aparece mais uma vez. Agora, olha que interessante. Esse chifre pequeno cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. O que representa em profecia estrela? Abra sua Bíblia rapidamente aí em Apocalipse capítulo 1, olha o verso 20. Apocalipse 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são o quê? Os 7 anjos das 7 igrejas. A palavra anjo, angelos, quer dizer na sua etimologia, mensageiro. Então, anjo é um mensageiro. O chifre pequeno, ele cresce até atingir os mensageiros de Deus. Ele os lança por terra e ele os pisa. Nós já falamos na semana passada que esse poder dominou o mundo por 12 séculos, 1260 anos. E nesse período, os mensageiros de Deus foram lançados por terra e pisados. Sim, Mara. Então, aqui no 8 fala, né? 4 chifres notáveis, que são... Os 4 generais. Isso. Agora, o que quer dizer 4 ventos? O senhor falou que vento é tempo do céu. Aham. Lembra Como que assim, nós vento? estudamos aqui sobre ventos que eles simbolizam convulsões políticas, guerras, certo? Quando fala 4 ventos do céu, pode ser uma expressão também aos pontos cardeais. Ao norte, sul, leste e oeste. Ou seja, ele uma cresceu... batalha mais do que terrena. Sim, uma ela se espalhou espiritual. e ela envolve o reino espiritual. Por isso a expressão cresceu até atingir os exércitos dos céus, os mensageiros de Deus. Não é apenas uma batalha terrestre, trata-se de uma batalha espiritual. Ok? Agora um outro detalhe interessante. Sim, engrandeceu-se até atingir o príncipe do exército. Nós vamos descobrir de que a palavra príncipe do exército, ou principal dos príncipes, em profecia, é uma alusão a Cristo. Então, o chifre pequeno, ele engrandeceu-se até atingir o próprio Cristo. E nós vamos ver como o sistema faz isso. Poderia explicar o versículo 10 aí? Melhor, eu não entendi. O 10... alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra. Se estrela é anjo, lançou os anjos por terra? Sim, e eu expliquei que anjos significa primariamente mensageiros. Então, os mensageiros de Deus, durante os 12 séculos que esse poder dominou, ele pegou os mensageiros de Deus e os destruiu. Daí nós temos todos os mártires da Idade Média. Certo? Ok? Então, os mensageiros de Deus são os mártires que levavam a palavra. E esse poder vai combatê-los severamente. Sim, Luiz? Fiquei com uma dúvida, porque o chifre pequeno aparece ainda no período do domínio grego. E
também aparece no período do domínio romano? Aí está uma boa pergunta. Interessante isso, não? Vocês perceberam que na visão do capítulo 7, ele surgiu depois dos 10 chifres, e nós falamos já da era cristã do 4º século em diante, 476. Agora aqui há um detalhe interessante, e aí está dizendo que de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Se você ler assim, de um dos chifres, quem representavam os 4 chifres? Os 4 generais. Então o chifre pequeno teria que sair de um dos 4 generais. Só que no original hebraico não tem a expressão aqui chifres. No hebraico está assim, de um deles saiu um chifre pequeno. Agora esse deles, no hebraico, é uma expressão feminina. Então eu tenho que buscar no contexto qual é a expressão feminina mais próxima. E a expressão feminina mais próxima não é chifres, mas é ventos. Então, a tradução no português correta deveria ser: de um dos ventos surgiu um chifre pequeno, porque é a palavra feminina mais próxima que está ligada. Então, de um deles é de um dos ventos. E os ventos representando nesse contexto os pontos cardeais, de um dos lados chegou o chifre pequeno. E o texto vai nos informar de que ele cresceu para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Ou seja, ele cresceu em 3 direções. Por quê? Porque ele veio de uma quarta. Ele não cresceu em 4 direções. Ele veio de uma direção e ele cresceu em 3 direções. Para o sul, para o oriente e para Jerusalém, a terra gloriosa. Então, a terra gloriosa sempre é na Bíblia uma expressão a Jerusalém. Eu não consigo entender o que isso quer dizer. Ok, então eu vou tentar explicar mais uma vez. Nós estamos vivendo o período grego, quando morre Alexandre, o grande chifre, o chifre notável entre os olhos desse animal, surgem 4 chifres no lugar. Quando Alexandre sai de cena, quem domina o Império Greco-Macedônio são os 4 generais, certo? Agora diz que depois desses generais surgiria um chifre pequeno, que nós identificamos semana passada como sendo Roma. E esta Roma, esse chifre pequeno, surgiria de um dos ventos. Os ventos aqui nesse contexto são os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Ele surge de uma direção e ele cresce para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então é a expansão do poder do chifre pequeno, que ainda que fosse estabelecido somente no 6º século, em 538, como nós vemos, já nos dias da Medopérsia, ele estava se levantando. E como ele estava se levantando? Roma, que estava se arregimentando para combater a Grécia. Entendeu isso? Porque o chifre pequeno, ele vai sempre identificar Roma em suas 2 fases, imperial e papal. E aqui nós estamos vendo o período da Grécia, mas Roma já está se levantando para derrotar a Grécia, o que finalmente vai acontecer no ano 168 a.C. E quando nós chegamos na era cristã, nos dias de Paulo, o que Paulo declara sobre o homem do pecado? Ele diz assim, ele já opera, mas ele ainda não se manifestou. Dê uma olhadinha nesse texto, é Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2:3. É página 170. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Olha o que diz o texto. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O que não acontecerá? No verso 2 está dizendo, o finalzinho, o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor não chegará, isso não acontecerá, sem que primeiro venha o quê? Apostasia. E seja revelado quem? O homem da iniquidade. O filho da perdição. Agora olha o versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar aonde? Ostentando-se como que se fosse quem? Você está vendo que Paulo está falando do mesmo poder do chifre pequeno? Alguém que se assenta no lugar de Deus, se ostenta como Deus?
Versículo 6. E agora sabeis o quê? O detém, para que ele seja revelado somente o quê? Ou seja, as coisas estavam acontecendo. Roma já havia vencido a Grécia. O Império Romano já estava em vigência. Mas o homem do pecado estava se desenvolvendo em Roma imperial, já nos dias de Paulo, para que finalmente ele se estabelecesse. E Roma papal só vai se estabelecer quando Roma imperial sai de cena. Lembra do capítulo 7 de Daniel, que falou que uma das características é de que ele chegaria quando morresse o quarto animal? O quarto animal seria morto. A morte do quarto animal é a queda de Roma imperial, para dar lugar a Roma papal. Pastor? Segundo os Tessalonicenses 2, onde estava lendo, no versículo 7, pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém. É o verso que eu acabei de ler. Exatamente. Quem é esse que o detém? O próprio Deus o detinha. Deus estava permitindo que as coisas aconteçam na hora determinada por ele. Mas de que forma? Por exemplo, o Espírito Santo na terra ou igreja na terra? Estava detendo que o sistema chegasse, como chegou só no ano 538. Que o poder fosse dado ao sistema religioso. Ok? Ok. Vamos avançar um pouquinho mais na profecia. Olha o que diz mais o versículo aqui. Ele engrandeceu-se até o príncipe do exército, que eu disse que é Cristo, e tirou dele o quê? O sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi feito o quê? Deitado abaixo. Ou seja, o anticristo, o chifre pequeno, atacaria Cristo, o seu santuário, e tiraria dele o sacrifício diário. Pensando no santuário lá em Israel, o que era o sacrifício diário? Quando eu pecava, eu levava um animal até o santuário. E eu colocava minha mão sobre a cabeça do animal, pedia perdão ao sacerdote, o meu pecado passava para o animal e eu matava o animal. Como que o anticristo tirou isso de Cristo? Agora você não vai mais até o santuário para pedir perdão. Você vai até o sacerdote. É assim que um sistema falso de perdão foi criado. Então Cristo, que era o mediador, representado pelo sacerdote no Antigo Testamento, e que perdeu o valor, o sacrifício, com a morte de Cristo na cruz, agora depois da cruz, Jesus se torna o nosso mediador pela sua morte. Esse sistema falso assume o lugar de Cristo, pretendendo dar perdão às pessoas no lugar de Cristo. Então veja que nós estamos recorrente ao que eu tratei na semana passada, com a questão de perdão de pecados. Demi. Mas isso antes da morte de Cristo? Antes da morte de Cristo, eu tinha o meu pecado perdoado quando eu levava o animal e o matava. Esse animal apontava para Cristo. Quando Cristo veio, ele cancela esse sistema de sacrifícios, ele cumpre esse sistema, porque todos apontavam para ele, e agora ele, por sua morte, se torna o nosso sacerdote, o nosso intercessor. Então, a partir da cruz, eu tenho que ir a Cristo para o perdão, e não mais levar animais. Mas essa profecia aqui apontava depois de Cristo. Apontava para que depois de Cristo, esse sistema iria oferecer um falso sistema de mediação, para que as pessoas fossem perdoadas por méritos humanos, que algum homem o perdoasse, como o sacerdote hoje pretende perdoar o pecado. Ok? Nós iremos para um breve intervalo, e assim que voltarmos, daremos sequência a esse estudo e compreenderemos o desfecho de Daniel capítulo 8. Já já estaremos de volta. Nós estamos seguindo a Jesus Cristo. E quando você segue a Cristo, é impossível que a verdade dele não venha à tona. Nós temos que buscar que a sua palavra revele para nós toda essa verdade. Você tem percebido que nós temos buscado estudar a profecia à luz da história. Esta é uma visão historicista da profecia. Alguns interpretam a Bíblia de forma preterista, acreditando que todos os eventos proféticos estão no passado. Outros interpretam de forma futurista. Os eventos da profecia estão no futuro distante. O problema é que quando você interpreta com a profecia só no passado ou só no futuro, você sai de cena. E aí o hoje não importa.
Mas a maneira mais lógica de interpretar a profecia é uma visão historicista, onde a própria história me diga o cumprimento da profecia, os elementos da profecia. E ao estudarmos assim, nós descobrimos de que a história é o palco da atuação divina e a história é a melhor intérprete da profecia. Pois bem, amigos, estamos de volta. Eu tenho um presente para você, que é esse guia de estudo Bíblia Fácil Daniel. Você pode solicitar essa revista, ela é inteiramente grátis, através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou acessar nossa página na internet novotempo.com/Bíblia Fácil. Ela contém todos os 16 temas que estamos abordando aqui no programa Bíblia Fácil. No primeiro bloco, vimos dois animais, um carneiro e um bode. O carneiro representando a Medo-Pérsia, o bode a Grécia. Eles lutaram, o bode venceu. Isso representa que a Grécia venceria a Medo-Pérsia. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Nós identificamos na história como sendo Alexandre o Grande. No apogeu desse poder, o chifre é arrancado e em seu lugar saem 4 chifres. Após a morte de Alexandre, os 4 generais, Ptolomeu, Licímaco, Seleuco e Cassandro, vão dividir o Império Greco-Macedônio. E de um dos ventos, norte, sul, leste ou oeste, surge um chifre pequeno. Esse chifre pequeno já foi identificado no capítulo 7, como sendo Roma, em suas 2 fases, papal e imperial. Primeiro imperial, depois papal. E agora nós estamos aprendendo que esse poder, ele ataca o príncipe do exército, ele ataca os mensageiros de Deus, ele pisa esses mensageiros e no final do versículo 12, um novo elemento é colocado. Olha o que diz Daniel, capítulo 8, verso 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou a verdade por terra. E o que fez? Prosperou. Aqui o chifre pequeno, o papado, deitaria a verdade por terra. Como que a verdade foi deitada por terra? Desde o estabelecimento do Império Romano, tradições pagãs começaram a se infiltrar dentro do cristianismo. E o golpe mortal ao cristianismo foi dado quando, no 4º século, o imperador romano Constantino, que havia dito que havia se convertido em 313, lá na Ponte Milvio, na Itália, em Roma, ele se torna cristão e ele coloca a religião como oficial do império. De fato, hoje nós sabemos que foi uma pseudo-conversão. Ele queria simplesmente ter o apoio dos cristãos, que estavam crescendo de uma forma extraordinária, e agora ele unifica a igreja ao Estado. E quando ele unifica a igreja com o Estado, a verdade pura da Bíblia começa a ser perdida. E os dogmas e tradições do paganismo, do Império Romano, começam a vir para dentro da igreja cristã. Sim, Mara? É uma coisa linda. É muito mistério. Tem que pedir e buscar no Espírito para ter o entendimento para o dia de hoje. E tem que querer. Tem que querer. A verdade. Aí eu falo do Senhor Jesus. Jesus falou, eu sou a verdade. Então, essa luta para derrubar a verdade, porque existe o questionamento, mas foi antes de Cristo, Cristo não existia, mas o próprio Cristo falou, eu sou a verdade. Não há como ter contraditória. Você percebe como que a luta entre o certo e o errado ela é antiga? E aqui em Daniel, os mistérios estão sendo revelados. E o que vai acontecer agora? Esse chifre pequeno se engrandeceu até o príncipe do exército, que eu falei ser o Cristo, e dele tirou o sacrifício diário e deitou a verdade por terra. Vamos explorar um pouquinho mais a questão de tirar o sacrifício diário. Olha o que diz a palavra de Deus em seguida. Versos 16, depois 20 e 22. Ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, lembra do anjo que eu falei para vocês? Aqui aparece o nome dele. Gabriel, dá a entender a este a visão. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia.
mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos, quem é? É o primeiro rei. E quem é o primeiro rei a unificar o Império Greco-Macedônio? Alexandre o Grande. O chifre notável é o primeiro rei. E o ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Então nós estamos recapitulando, por quê? Porque o anjo está explicando agora para Daniel. Então Alexandre é o grande chifre. E ele diz assim, como aprendemos em Daniel 7, esse chifre representa Roma. E eu já expliquei nas 2 fases. Pagã ou imperial, religiosa ou papal. Que também em Daniel 7 vai aparecer uma outra expressão para esse poder. Um rei de feroz catadura, significando o mesmo poder. Agora, olhe as ações do chifre pequeno. Cresceu até atingir o exército, lançou a verdade por terra, pisou as estrelas, os mensageiros de Deus, tirou do príncipe do exército o seu sacrifício diário, no lugar do seu santuário foi deitado abaixo, deitou a verdade por terra e o que fez? Prosperou. Então a verdade foi lançada por terra e a mentira prosperaria. O que é serviço diário que o anticristo atacaria? Vamos ver. Antes, voltando um pouquinho aqui, no versículo 23, diz assim, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura. E você falou sobre isso. E especialista em intrigas. Então, eu gostaria de saber quem é, né, essa pessoa aqui, esse rei feroz. Esse rei de feroz catadura é uma segunda expressão que o capítulo 7 está usando para o mesmo chifre pequeno. Ele é um rei de feroz catadura, porque ele vai agir com rigidez. E ele vai espalhar a intriga. Ou seja, ele dissemina o erro, a contenda. Quando você compara Daniel 7 com Apocalipse 18, lá diz que a grande Babilônia embebedou os reis da terra com o vinho da sua prostituição. Ou seja, a igreja cristã receberia dentro dela uma avalanche de falsas doutrinas, que iriam perverter a pura fé da igreja cristã, fundada por Cristo e pelos apóstolos. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Quais foram essas tradições do paganismo que vieram para dentro do cristianismo? A adoração de imagens. Como Roma herdou a adoração de imagens? Vocês se lembram dos gregos? Do panteão dos gregos? Eles tinham Deus para cada estação de tempo, para cada sentimento. Então, os deuses gregos se introduzem agora na igreja cristã na forma de santos. A mediação do sacerdote, que nós chamamos de confissão auricular. Se Cristo somente perdoa pecados, agora nós vamos buscar um homem para pedir o perdão. Então agora temos um homem conosco que dá perdão. Depois vieram as indulgências. Você pode pagar pelo seu perdão. Você pode comprar o seu direito de salvação. E isso esteve até o século XVI, quando foi fortemente combatido por Lutero. Agora veja um outro detalhe. O santuário seria atacado. E aqui, em Êxodo 29 e 38, diz que serviço diário era uma oferta que se fazia do cordeiro pela manhã e outra oferta à tardinha. Esse cordeiro que morria lá no santuário todo dia, de manhã e à tarde, bem como os cordeiros ou animais que os pecadores traziam no santuário, todos esses animais apontavam para quem? Para Cristo. Todos os animais que morriam no Antigo Testamento apontavam para o Messias. Como que o anticristo atacaria esse sistema? Ele fez uma cópia do próprio santuário. Então, se no santuário tinha o sacerdote, que mediava até que Cristo viesse, eles querem pretender que o sacerdote continua mediando, ainda hoje. E até o nome permaneceu, sacerdote. As vestes que o sacerdote usavam, hoje o sacerdote continua usando. Vestes longas, para diferenciar de qualquer outro.
E se havia na terra um santuário com um compartimento santo e um santíssimo, ainda hoje se ensina que o altar da igreja é o local santíssimo. E os móveis que haviam dentro do santuário, que era uma mesa com pães, um altar de incenso, um candelabro e a arca da aliança, hoje são os relicários que são colocados dentro da igreja como coisas sagradas. Você percebe como que a igreja romana fez uma cópia do santuário e pretende, através desse sistema, oferecer perdão? Pastor, voltando aí no versículo 13, não sei se o senhor iria retornar, porque saltou um pouco, né? E eu tenho uma dúvida em relação a isso. Mais perto um pouquinho o microfone, por favor. Voltando aí ao versículo 13... Pode ler para nós. Tá para ouvir? Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor isso para mim, porque 2.300 manhãs, a gente sabe que é anos, né? 2.300 anos. Isso aqui, essa visão ocorreu mais ou menos em 500 e alguma coisa antes Nós de Cristo. Nós estamos agora, deixa eu ler aqui só no início do capítulo, ela foi no 3º ano do reinado de Belsazar. Então foi anterior a 539, quando cai Babilônia. Nós estamos ainda dentro do período de Babilônia aqui ainda. Certo? E esse período se daria exatamente quando? Essas 2.300 Então noites. Esse verso que você leu é um verso chave. Olha o que você leu para nós, o verso 13. Quando terminou a descrição, no versículo 12, da obra do chifre pequeno, e diz assim, e o que ele fez? Prosperou. Assim terminou o verso 12. Ou seja, o chifre pequeno está atacando a Deus, atacando o santuário, criou um sistema falso de perdão de pecados, criou um sistema falso de mediação, criou relicários. Lutero disse assim, se nós juntarmos todos os ossos dos 12 discípulos em Roma, dá pelo menos uns 30 discípulos. Ou seja, haviam tantos relicários, tantos ossos de gente santa, que dava para ter mais de 12 discípulos. A igreja foi criando coisas santas. E você sabe que esses relicários viajavam por todos os países. E as pessoas iam até os locais para ver esses relicários, porque isso ensinava que havia poder neles para perdoar pecados. E isso foi ampliando cada vez mais a visão de que os santos podem mediar por nós, de que os apóstolos estão no céu. Esse é o falso sistema. Porque a Bíblia diz claramente que quem morre está inconsciente. Aí agora o versículo 13 que você leu, olha que interessante. Depois, ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava. Então aqui são 2 anjos, 2 seres celestiais conversando. E um anjo pergunta para o outro, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Até quando o chifre pequeno vai atacar a Deus, atacar os seus mensageiros? Até quando a mentira vai prosperar e a verdade ser lançada por terra? Aí vem a resposta no versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eu entendia isso como sendo, esse período sendo a volta de Cristo. Esse santuário será purificado, né? E eu entendia como sendo a segunda vinda de Cristo. Ok. Então vamos terminar hoje com essa pergunta, porque semana que vem eu vou explicar as 2.300 tardes e manhãs. Mas ao estudarmos essa profecia semana que vem, o que tem que ficar claro é o seguinte: a resposta do anjo no verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, é uma resposta dada à ação do chifre pequeno. Isso quer dizer que quando se passassem 2.300 tardes e manhãs e o santuário fosse purificado, alguma coisa aconteceria com o chifre pequeno. Até lá, a verdade estaria sendo deitada por terra. Mas quando se passassem 2.300 tardes e manhãs,
o santuário seria purificado. E esta purificação do santuário, ela tem que significar uma ação detentora da obra do chifre pequeno. Conseguiram pegar essa ideia? Isso é super importante, porque semana que vem, quando estudarmos essa profecia, nós temos que estudá-la com o estudo de hoje na nossa mente. Então, como é que nós vamos terminar essa semana? O chifre pequeno está atacando o exército de Deus. O chifre pequeno está atacando o príncipe do exército. O chifre pequeno está atacando o serviço diário no santuário, que envolvia perdão de pecados. O chifre pequeno está deitando a verdade por terra. O chifre pequeno está prosperando. Mas até quando vai ser assim? Veja que o ser celestial foi impaciente, né? Até quando vai ser assim? Aí o outro ser responde: até que se passem 2.300 tardes e manhãs. Aqui nós chegamos ao clímax do livro de Daniel. Se até aqui você achou interessante a profecia, agora nós chegamos no clímax. Porque o livro de Daniel, como vários outros livros da Bíblia, ele está escrito numa forma que apresenta o ápice dele justamente no capítulo 8. Então, os escritos da Bíblia têm isso. Me falhou agora o nome. Quando você tem um sistema de escrita onde o meio do livro converge. Mas eu vou lembrar depois. Estamos no centro do livro agora. Certo. Agora, colocando essa expressão, manhãs e tardes, se fosse para anos, quantos anos seria? Eu vou falar só semana que vem, Mara. Estou curiosa, estamos curiosos. Lembrei a palavra, quiasma. Quiasma. Quando um livro bíblico é escrito em forma de quiasma, ele começa no final e no início, e ele vai numa posição ascendente, e ele chega no clímax, no seu topo do quiasma. E nós chegamos agora ao clímax. Qual é a profecia central do livro de Daniel? Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que significa a purificação desse santuário? O que significam 2.300 tardes e manhãs? Só semana que vem. Mas por hoje, eu queria convidar você a refletirmos no seguinte. Nós estamos chegando no ápice do livro de Daniel. E você percebe que o grande conflito entre o bem e o mal, ele está aqui patente no livro. O chifre pequeno atacando os santos de Deus, atacando o próprio Cristo. Um falso sistema de perdão e salvação, porque ensinou-se salvação pelas obras. Ensinou-se poder comprar o perdão. E várias tradições do paganismo vieram para dentro da igreja. Eu convido você à reflexão. Será que alguma coisa que eu estou praticando na minha vida religiosa não está atrelada a apenas uma tradição de algum povo pagão e não é bíblico? Será que quando eu pauto a minha vida religiosa, eu estou buscando na Bíblia e só nela tudo o que é certo para o meu procedimento, para o meu relacionamento com Deus e com o próximo? Eu queria que você refletisse sobre isso, enquanto nós ouviremos essa música agora, e pedisse que o Espírito Santo traga para a sua vida tudo o que Ele quer trazer. Porque quando você dá abertura para o Espírito Santo, ninguém mais pode impedir isso. Só nós mesmos, podemos deter a ação do Espírito Santo. Isso aqui é para nós aqui também. Eu sou o único que pode fechar a porta à atuação do Espírito Santo. Mas quando eu quero que o Espírito trabalhe, a promessa do Cristo é: e Ele, quando vier, vos conduzirá a toda a verdade. Pense nisso. Isso vai passar bem na sua frente. Mas o que não vê vai durar para sempre. Posso sorrir, mas não sou completo.
estrangeiro aqui, tenho o destino certo. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui. Desse lado, mostra-me como a vida é curta e quanto eu sou frágil. Sou viajante com o pé na estrada, um visitante com hora marcada. O tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. A águia não seria feliz se não pudesse voar. O peixe em terra anseia pelo mar. Posso até lembrar momentos felizes que tenho passado, mas nada vai se comparar ao que o meu Deus tem planejado. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui. Desse lado, mostra-me como a vida é curta e quanto eu sou frágil. Sou viajante com o pé na estrada, um visitante com hora marcada. O tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. Sou viajante com o pé na estrada, um visitante com hora marcada. O tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Nós estamos seguindo a Jesus Cristo. E quando você segue a Cristo, é impossível que a verdade dele não venha à tona. Nós temos que buscar que a sua palavra revele para nós toda essa verdade. Você tem percebido que nós temos buscado estudar a profecia à luz da história. Esta é uma visão historicista da profecia. Alguns interpretam a Bíblia de forma preterista, acreditando que todos os eventos proféticos estão no passado. Outros interpretam de forma futurista. Os eventos da profecia estão num futuro distante. O problema é que quando você interpreta com a profecia só no passado ou só no futuro, você sai de cena. E aí o hoje não importa. Mas a maneira mais lógica de interpretar a profecia é uma visão historicista, onde a própria história me diga o cumprimento da profecia, os elementos da profecia. E ao estudarmos assim, nós descobrimos de que a história é o palco da atuação divina e a história é a melhor intérprete da profecia. Mas mais que isso, Deus não está apenas disposto a atuar na história, Deus quer atuar na sua vida, porque Ele começou uma obra em você há muitos anos e Ele quer terminar essa obra. Essa é a promessa de Filipenses 1, verso 6.
Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando com todos nós, porque Ele tem uma obra para ser completada. E nós precisamos ficar humildes, porque só quando estivermos humildes na presença dEle, é que Ele vai se revelar para nós. Enquanto eu achar que eu sou o Senhor da razão, que eu posso decidir o meu destino, que o meu futuro está em minhas mãos, eu vou agir como um nécio. Mas se eu permitir que Deus assuma o controle da minha vida, todos os passos que eu der daqui para frente devem ser pautados num claro assim diz o Senhor. Quando eu penso nesses homens da Idade Média, nesses mensageiros de Deus que o anticristo destruiu, pisou, eu fico pensando nesses homens que estiveram dispostos a suportar a tortura, a privação e mesmo a morte, por amor à verdade. Me lembro de Lutero, quando foi convocado à dieta de Worms. E lá eles matariam Lutero. E os amigos dele disseram, não vá, eles vão te matar. Mas a resposta de Lutero foi, ainda que daqui para Worms tenha tantos demônios quanto telhas nas casas, eu lá estaria e ficaria de pé pela verdade. Às vezes, algumas coisas que estamos dizendo no programa chocam você, mas nós temos um compromisso com a verdade. E às vezes não é fácil ser politicamente correto e ter que dizer certas verdades. Mas como um pastor, eu não posso omitir de você o que esse livro ensina. Querendo ou não, gostando ou não, se eu deixar de ensinar tudo o que está aqui, um dia Deus tirará a minha parte da árvore da vida. E se eu ensinar além do que está aqui, Deus vai acrescentar as pragas descritas no Apocalipse sobre a minha vida. Por isso, eu tenho que ficar apenas com a palavra. Não ir além e nem ficar aquém. Mas o Espírito Santo vai te conduzir nas suas decisões. E se você ouvir a voz dele, se ele te chamar pelo nome, se ele tocar o seu coração, você saberá que não se trata de obra humana, mas é obra do céu. E a minha oração é esta, para que você esteja sensível à obra do céu. Vamos orar? Pai, a cada dia verdades têm nos sido reveladas. Às vezes, essas verdades nos chocam, porque fomos ensinados de outra maneira. Às vezes descobrimos coisas que nós achávamos ser certas e o nosso coração ele se encontra num conflito. Lutas internas, elas surgem, elas emanam. Nos ajuda nesse momento de tanta dificuldade, de tanta turbulência espiritual. Nos ajuda a estar com o coração aberto apenas à voz do Teu Espírito. Porque se o Teu Espírito nos ensinar, verdadeiramente nós seremos ensinados. Nós queremos que o homem desapareça e que a Tua palavra seja exaltada. Essa verdade tem sido pisada, lançada por terra, por esse poder do chifre pequeno, por séculos. Mas chegou o tempo de o Senhor restaurar a Tua verdade. E essa verdade, quando for restaurada, ela trará para todos nós libertação. Porque a Tua promessa em João 8,32 é que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. E a verdade não é apenas os ensinos da palavra. A verdade é uma pessoa. Ela é o próprio Cristo. E mais do que a Tua palavra, nós queremos conhecer o Senhor através da Tua palavra. Por isso nos abençoa e esteja conosco em todos os momentos. Em nome de Cristo te oramos. Amém. Semana que vem, nós vamos nos assentar para estudarmos Daniel 8,14. Vamos gastar 2 semanas com essa profecia, porque nós vamos estudar a metade numa semana e a outra metade na outra. Eu espero por você. Que Deus o abençoe. Aquela cruz tinha as nossas dimensões. Nós deveríamos estar ali. Mas Ele morreu em nosso lugar.
Você entende que o centro da profecia é Cristo? É isso que faz a profecia. Exalta a Cristo. Ele é o centro. É impossível estudar a profecia sem compreender a beleza do Evangelho. E quando Cristo morre na cruz do Calvário, o que diz Marcos 15:38? O véu do santuário, que separava o santo do santíssimo, rasgou-se na mesma hora. Por quê? Porque toda a lei cerimonial que apontava para o Messias encontrou o seu cumprimento. E a partir daquela sexta-feira, dia 15 de Abib, do ano 31, eu não tenho mais que matar cordeiros.